Olá pessoal, continuando as nossas atividades de mineralogia, na aula 3 a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais sobre cada grupo de minerais que eu apresentei na aula anterior, começando pelos elementos nativos. Os minerais classificados como elementos nativos são formados por átomos de um mesmo elemento químico, ou por soluções sólidas, ou seja, misturas homogêneas sólidas de dois elementos químicos afins, como por exemplo o ouro e a prata. Os elementos nativos eles são subclassificados em três grupos, que são chamados de metais nativos, não metais nativos e metalóides nativos. Eu vou apresentar para vocês os minerais nativos mais comuns que compõem cada um desses grupos. Começando pelos metais nativos, eles também são subclassificados em três tipos. Normalmente eles aparecem como grupo do ouro, que é formado pelo ouro, prata e cobre, e também por chumbo e mercúrio, só que esses dois últimos são raros, dificilmente são encontrados na natureza. Existe o grupo da platina, formado pela platina e pelo paládio, e também por ligas de platina, irídio e ósmio e irídio. E o grupo do ferro, que é formado por ferro e também por ligas naturais de ferro e níquel. Bom, professor, mas e o alumínio, o zinco e o estanho? Bom, existem esses metais que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas eles não são encontrados desta maneira na natureza, em suas formas elementares. Por exemplo, o alumínio, como eu já disse, ele não é encontrado na forma de alumínio elementar metálico na natureza, ele é encontrado na forma de um composto. Bom, mas como é que a gente tem alumínio, por exemplo, na lata do refrigerante? Alumínio em estruturas metálicas, alumínio, por exemplo, numa bicicleta. Bom, o alumínio, na verdade, ele é extraído por um processo industrial de outros compostos. O principal minério do qual a gente extrai o alumínio é a bauxita, que é o óxido de alumínio. Exemplos de não metais nativos: carbono diamante, carbono grafite, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Aqui eu destaco para vocês que essa forma de enxofre é rara, é difícil de ser encontrada na natureza. E em relação aos metalóides nativos, metalóide em alguns livros aparece como semimetal. Em relação a esse grupo, como exemplo, a gente tem o arsênio, o antimônio e o bismuto. Como a gente nessa aula vai tratar principalmente dos metais nativos, é interessante a gente recordar um pouquinho sobre os sólidos metálicos, lembrando que os átomos de um sólido metálico são mantidos em suas posições na estrutura cristalina por meio da ligação metálica, e a ligação metálica, um modelo bem simples, é aquele que diz que um metal é formado por cátions, por espécies positivas, mergulhados em um mar de elétrons. Os elétrons da última camada dos metais, os elétrons de valência, são livres para se movimentar por todo o sólido. E isso é o que faz com que cátions metálicos, ou seja, espécies positivas, permaneçam juntas na estrutura cristalina. Existe repulsão entre esses cátions e o que minimiza essa repulsão, permitindo a existência de sólidos metálicos, são justamente essas partículas negativas entre esses cátions, que leva a uma atração entre positivo e negativo, minimizando a repulsão. Sobre as propriedades dos metais, eles são condutores elétricos, e o que explica justamente isso é essa livre mobilidade apresentada pelos elétrons de valência. Essa livre mobilidade dos elétrons também explica o fato deles serem bons condutores térmicos. Os elétrons transportam energia cinética por todo o sólido. Eles são dúcteis, ou seja, eles podem ser convertidos em fios e também maleáveis, eles podem ser moldados facilmente e, mais uma vez, é a mobilidade, é a liberdade que os elétrons têm de se movimentar por todo o material que explica essas duas propriedades. Eventualmente você vai ter que amassar esse sólido metálico e isso vai fazer com que os cátions se aproximem, levando ao aumento da repulsão, o que levaria a um aumento da repulsão. Esse aumento da repulsão poderia levar ao rompimento da estrutura cristalina desse sólido metálico.
Só que isso não acontece e é justamente por isso que eles são maleáveis. A gente consegue moldá-los sem que eles se partam. E isso só é possível graças justamente à mobilidade dos elétrons, que minimizam possíveis aumentos de repulsão devido à aproximação dos cátions. E eles apresentam elevados pontos de fusão e ponto de ebulição, ou seja, é necessário altas temperaturas para que um sólido passe para o estado líquido e para que o líquido passe para o estado gasoso. Isso acontece justamente devido à interação entre os cátions positivos e os elétrons que estão livres para se movimentar por todo o material. Aqui eu coloco para vocês uma foto de fios de cobre para ilustrar essa característica, o fato dos metais serem dúcteis. Sobre a estrutura cristalina dos metais nativos, a gente vai ver que 2 células unitárias é suficiente para representar a estrutura de todos esses metais classificados como elementos nativos. E essas 2 estruturas são derivadas do sistema de Bravais cúbico, que eu apresento aqui e a gente viu nas aulas anteriores. Nesse sistema cúbico, todas as arestas são iguais e o ângulo entre essas arestas vale 90 graus. Aqui eu apresento para vocês 3 células unitárias que são possíveis de serem derivadas desse sistema cúbico. Existe a cúbica P, P de primitiva, célula unitária cúbica primitiva, célula cúbica I de corpo centrado e célula cúbica F, F de face centrada. Ao invés de utilizar esses termos, também é bastante comum a gente simplesmente dizer cúbica simples, cúbica de corpo centrado, CCC, e cúbica de face centrada, CFC. Eu coloquei essa célula unitária cúbica simples apenas para apresentar para vocês as 3 células unitárias que podem ser derivadas do sistema cúbico. Mas não existe nenhum metal nativo que apresenta uma estrutura cristalina que pode ser representado por essa célula unitária. A estrutura cristalina do polônio pode ser representado por uma célula cúbica simples, mas o polônio não é encontrado na sua forma elementar na natureza, logo ele não é um metal nativo. Exemplo aqui de minerais nativos que apresenta esse sistema de cristalização é o ferro, também chamado de alfa-ferro, justamente para indicar esse tipo de estrutura cristalina, que pode ser representada pela célula unitária cúbica de corpo centrado. E exemplos de minerais que apresentam uma estrutura cristalina cúbica de face centrada é o ouro, a prata, cobre, platina e paládio. Então, bem facinho de guardar aqui, ó. Cúbico de corpo centrado, somente o ferro. E cúbico de face centrada, o grupo do ouro e o grupo da platina. Aqui eu coloco para vocês exemplos de agregados de átomos. Se a célula unitária cúbica simples for empilhada adequadamente, vai gerar esse agregado de átomos aqui que a gente está vendo. Perceba que o centro dos átomos estão alinhados entre si, seja na vertical quanto na horizontal. A cúbica de corpo centrado, se a gente empilhar essas células unitárias de forma adequadamente, a gente chega nessa representação de agregados. Notem que em verde é destacado o átomo que está no centro da célula unitária cúbica. Para o último caso, eu apresento um exemplo de agregados de átomos que cristalizam na forma cúbica de face centrada. Cúbica de face centrada, depois eu vou colocar para vocês, que também pode aparecer como CCP. Essa sigla é derivada do termo em inglês, Cubic Close Packing. Vamos falar um pouquinho agora das propriedades dessas células unitárias que eu acabei de apresentar para vocês. Como eu disse, não existe nenhum metal nativo que cristaliza na forma cúbica simples, só que eu vou aproveitar aqui para apresentar para vocês algumas propriedades dessas células aqui, que estão relacionadas também com as propriedades das demais células. Então aqui eu vou apresentar para vocês como a gente pode expressar a aresta dessa célula cúbica simples em função do raio. A gente vai aprender a contar quantos átomos estão no interior dessa célula cúbica
A gente também vai aprender a calcular o fator de empacotamento atômico, e nada mais é do que a fração do volume da célula, a fração desse cubo que é realmente ocupado por átomos. E a partir desse cálculo a gente também consegue deduzir o volume que fica vazio dentro dessa célula. O fator de empacotamento atômico ele é simbolizado por FeA. Em alguns livros também aparece como eficiência de empacotamento. E por fim a gente vai aprender a calcular a densidade teórica. Nesse primeiro caso, como é que a gente faz para expressar a aresta em função do raio? Fica bem fácil, ó. Se a gente tem na nossa mente que uma célula cúbica simples apresenta essa representação, fica fácil notar que, olha aqui, ó, a gente tem essa distância, corresponde à metade do diâmetro da esfera, ou seja, a metade do diâmetro da esfera nada mais é do que o raio da esfera, e aqui a gente tem outro R. Então, se a gente somar R mais R, vai dar 2R. A gente consegue expressar o comprimento dessa aresta em função do raio. Na verdade, a gente está expressando, aqui é outra forma que a gente pode utilizar para relembrar isso. Olha lá, ó, aqui, nessa representação, ele pegou somente uma face do cubo e colocou aqui no plano para facilitar a representação. Então, notem que aqui a gente tem o raio. Esse raio nada mais é do que essa distância, somando R mais R dá 2R. Então, a gente pode representar a aresta de um cubo como A igual a 2R. Isso para a célula cúbica simples. Fazendo isso, a gente pode calcular o volume dessa célula unitária. O volume do cubo a gente calcula por meio dessa formulinha, é a aresta elevada ao cubo. Como a gente viu, a aresta vale 2R, a gente pode substituir 2R em A, vai ficar 2R ao cubo. 2R ao cubo vai ficar 2 ao cubo vezes R ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8R ao cubo. A gente calculou o volume da célula cúbica simples. Em relação ao número de átomos por célula, ou seja, o número de átomos que estão contidos no interior da célula unitária cúbica simples, percebam que essa representação mostra claramente a parte dos átomos que realmente estão no interior da célula unitária. Perceba que, embora existam um átomo em cada vértice, somente uma parte do átomo fica no interior da célula unitária. Somente 1/8 de cada átomo no vértice é que fica no interior da célula unitária. Como em um cubo existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, a gente tem 1/8, 1/8 de um átomo, do volume de um átomo, vezes 8. Vai dar um átomo somente no interior de cada célula unitária cúbica simples. Achando esse valor, a gente consegue calcular o volume de átomos dentro da célula, por célula unitária cúbica simples. Vai ficar assim. Como a gente está representando o átomo como esferas, o volume de uma esfera é 4/3 πr ao cubo. Multiplicar isso é o volume de uma esfera, de um átomo, multiplicado pelo número total de átomos que está presente dentro da célula cúbica simples, que é 1, vai dar 4/3 πr ao cubo. Encontramos o volume total de átomos dentro da célula. E para calcular o fator de empacotamento atômico, basta dividir o volume de átomos pelo volume da célula. Vai ficar assim, ó. O fator de empacotamento atômico vai ser o volume de átomos dividido pelo volume da célula. Nesse caso, se a gente fizesse essa continha, daria 0,52. Isso significa que 52% do volume total da célula unitária é preenchido por átomos. E o restante? E o resto, os 48% restantes, está vazio. E a densidade teórica, se a gente sabe a massa atômica do átomo, a gente pode multiplicar a massa atômica pelo total de átomos do interior da célula unitária, nesse caso é 1, com isso a gente vai encontrar a massa total dos átomos lá dentro. E dividir pelo volume da célula. Massa dos átomos dividido pelo volume da célula, a gente chega na densidade teórica do metal. Aqui eu apresento para vocês um agregado de átomos cristalizado no sistema cúbico simples. Notem que cada átomo dessa estrutura
é rodeado por 6 outros átomos. Aqui a gente pegou o átomo vermelho como referência, existe esse átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. O número de átomos que está ao redor em contato com esse átomo de referência é chamado de número de coordenação. Cada átomo dessa estrutura cristalina vai ter 6 outros átomos ao seu redor. Agora sim a gente vai falar especificamente da célula cúbica que pode ser utilizada para representar a estrutura cristalina de um metal nativo, que é a célula cúbica de corpo centrado, que pode ser utilizada para representar, como a gente viu, a estrutura cristalina do ferro. A sigla CCC, cúbico de corpo centrado. Aqui eu coloco para vocês um desenho dessa célula unitária cúbica. Uma das coisas que muda em relação à célula anterior é principalmente o fato de existir um átomo no centro da célula, e a existência desse átomo no centro da célula vai mudar um pouquinho os parâmetros dessa célula unitária. Vamos perceber aqui o que acontece. Notem que agora os átomos de um vértice, eles não se tocam. Percebe que existe um espaço aqui entre eles. Logo, a gente não pode falar que a aresta é igual a 2R. Mas como é que a gente vai fazer então para determinar a aresta em função do raio? A gente vai ter que utilizar esse plano interno do cubo, que contém essa diagonal aqui interna que está em linha tracejada. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá então. Já adianto para vocês que a aresta, o lado aqui do cubo, em função do raio, tem que dar 4R sobre raiz de 3. Para fazer isso, a gente tem que aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos ver como a gente faz. Eu extraí esse retângulo aqui interno aqui para facilitar a nossa visualização. Notem que essa aresta vale A de aresta, só que esse lado aqui, ó, do retângulo não é uma aresta, então eu coloquei X. E essa linha tracejada, a diagonal do cubo que eu coloco aqui, foi chamado de B. A gente consegue determinar o valor de B em relação a R. Percebam aqui, ó, que essa linha tracejada, que é a diagonal interna do cubo, é essa linha B. Notem que esse átomo interno da célula unitária está em contato com os átomos dos vértices. Com isso, a gente consegue calcular que B vale 1R. Aqui, o diâmetro da esfera vale 2R e mais 1R. Então, vai dar 1R mais 2R vai dar 3R, mais R vai dar 4R. Com isso, a gente conseguiu encontrar o comprimento dessa diagonal que eu represento aqui em função de R. B é igual a 4R. Feito isso, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, porque notem que nós temos um triângulo retângulo aqui, ou seja, é um triângulo que contém um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Logo, esse triângulo é retângulo. Por isso, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. A gente sabe que a hipotenusa, esse lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo de 90 graus, que tem maior comprimento, é chamado de hipotenusa. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar 4R elevado ao quadrado, vai ficar igual a A ao quadrado mais X ao quadrado. O problema é que a gente não tem o valor de X, a gente vai ter que encontrar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode trabalhar com esse triângulo aqui, ó, representado em branco, aqui nesse desenho. Eu vou representá-lo aqui para facilitar a nossa visualização. Então, notem que a gente tem aqui vale A. Então, eu coloquei aqui essa aresta, A. Aqui a gente tem uma outra aresta, também vale A. Coloquei aqui A. Coloquei X, então aqui mantive essa notação. Como também é um triângulo reto, ou seja, um triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. A gente pode dizer que o quadrado da hipotenusa
a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar x ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Resolvendo para x, a gente vai ter que calcular o valor de x, e não de x quadrado. Então a gente vai ter que tirar a raiz de ambos os lados. Fazendo isso, vai ficar dessa maneira. Raiz de x ao quadrado, o expoente 2 a gente pode cancelar com 2 a raiz, vai ficar x igual, e aqui mais ou menos a ao quadrado mais a ao quadrado vai dar 2a ao quadrado. Como a gente está interessado em uma medida de comprimento, não existe medida de comprimento negativa. Então a gente considera somente o valor positivo. Então x é igual a mais raiz de 2 vezes a elevado ao quadrado. Substituindo raiz de 2a ao quadrado em x, vai ficar, aqui não teve alteração, e agora substituindo em x, vai ficar a raiz de 2a ao quadrado, tudo isso entre parênteses, elevado ao quadrado. Resolvendo primeiro essa potência, vai ficar do mesmo modo aqui esse termo também não teve alteração, e aqui o que a gente faz é simplificar. 2 simplifica com o 2 a raiz, vai dar 1, por isso a gente pode extrair 2a ao quadrado da raiz. Em seguida a gente pode somar esses dois termos, a ao quadrado mais 2a ao quadrado, vai ficar 3a ao quadrado. Como a gente está querendo expressar A em função de R, a gente está querendo calcular A. Logo, a gente precisa isolar A. Então, passando o 3 para o outro lado, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar 4R parênteses ao quadrado dividido por 3 igual a ao quadrado. Como a gente está querendo calcular o valor de A e não de A ao quadrado, a gente vai ter que tirar a raiz de ambos os lados. Vai ficar raiz desse termo igual a raiz de A ao quadrado. Raiz desse termo, a gente pode simplificar o 2 aqui com o 2 a raiz, vai dar 4R dividido por raiz de 3, igual a A. Feito isso, a gente pode desconsiderar o sinal negativo, já que a gente está trabalhando com medida de comprimento. Então vai ficar A igual a 4R dividido por raiz de 3. Então, conseguimos expressar esta em função do raio atômico. O volume da célula unitária vai ficar da seguinte maneira: o volume de um cubo nada mais é do que a aresta elevada ao cubo, substituindo o valor da aresta em A, vai ficar 4R dividido por raiz de 3 elevado ao cubo. Fazendo as continhas, a gente obtém que o volume da célula é igual a 64R ao cubo dividido por 3 raiz de 3. Encontramos uma formulinha para calcular o volume da célula cúbica de corpo centrado. Em seguida, a gente tem que achar o número de átomos por célula. Aqui também vai mudar. Perceba que a gente continua tendo 1 sobre 8 avos de um átomo dentro da célula unitária, igual à célula anterior, a cúbica simples, só que agora, além de 1/8 de átomo em cada vértice, também existe um átomo no centro. Então vai ficar 1/8 em cada vértice, são 8 vértices, então vai ficar 1/8 vezes 8 vai dar 1, só que tem um átomo no centro. Então a gente tem que somar mais 1, vai dar 2 átomos dentro da célula cúbica de corpo centrado. Número de átomos? 2. Com isso a gente consegue calcular o volume de átomos no interior da célula. Como a gente está representando o átomo como uma esfera rígida, o volume da esfera é 4/3 πr ao cubo. Como dentro dessa célula unitária existem 2 átomos, aqui a gente tem o volume de um átomo. Para conseguir o volume de 2 átomos, basta dobrar. A gente encontrou uma formulinha para calcular o volume de átomos no interior da célula. Em seguida, a gente pode calcular o fator de empacotamento, que é a razão entre o volume de átomos e o volume da célula. Para esse caso, perceba que obtemos o valor 0,68, maior do que o anterior, indicando que 68% do volume dessa célula unitária cúbica de corpo centrado é ocupado por átomos, e o restante está vazio. A eficiência de empacotamento aumentou
Aqui a densidade atômica é maior do que no caso anterior. Existem mais átomos no interior da célula do que no caso anterior. Por isso que o fator de empacotamento atômico também aumentou. E a densidade teórica a gente pode calcular da seguinte maneira: massa atômica dividido pelo volume da célula. Só que toma cuidado, a massa atômica vezes a quantidade de átomos que está lá dentro. A massa atômica é a massa de um único átomo. Como existem 2 átomos no interior da célula, multiplica por 2. Com isso a gente consegue calcular a massa total dos átomos dentro da célula unitária. Dividido pelo volume da célula, a gente acha a densidade teórica. Em relação ao número de coordenação, aqui a gente pode perceber que para cada átomo na estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, apresenta outros 8 átomos ao seu redor. Fica fácil de visualizar se a gente pegar o átomo central como referência. Esse átomo central tem 1, 2, 3, 4 átomos acima dele, em contato com ele, e 1, 2, 3, 4 átomos abaixo dele, também fazendo contato. Com isso, 4 embaixo e 4 em cima, dá 8 átomos como número de coordenação. E, por fim, eu apresento para vocês a célula cúbica de face centrada, que, como a gente viu, pode ser utilizada para representar a estrutura cristalina do ouro, da prata, do cobre, da platina e do paládio, metais nativos. Aqui eu já vou apresentar para vocês direto os valores. A aresta é igual a 4R raiz de 2, é diferente dos casos anteriores. Para calcular o volume da célula, a gente vai conseguir por meio dessa formulinha. Para calcular o número de átomos por célula, aqui, assim como nos casos anteriores, existe um átomo em cada vértice do cubo, só que somente 1/8 desses átomos fica no interior da célula unitária, então a gente pode fazer 8 vértices vezes 1/8, que vai dar 1. Só que tome cuidado, que agora em cada face desse cubo, nas faces laterais, na face inferior e na face superior, existem átomos nos centros. Só que somente metade desses átomos no centro das faces permanecem no interior, estão no interior da célula unitária. Com isso, a gente vai ter que fazer o seguinte cálculo: como são 6 faces, 4 laterais, uma inferior e outra superior, 6 faces, a gente vai ter que fazer 6 vezes meio, que vai dar 3. Somando esses dois valores, vai dar 4 átomos por célula no interior de cada célula cúbica de face centrada. Com isso, a gente consegue calcular o volume de átomos no interior da célula. Então, o volume de um átomo seria o volume de uma esfera, já que a gente está representando os átomos por esferas rígidas. Multiplicando por 4, a gente consegue calcular o volume total de átomos no interior da célula. O fator de empacotamento atômico é da mesma forma anterior, só que a gente vai obter um valor ainda maior, ou seja, indicando que 74% do espaço do volume interno da célula unitária é ocupado por átomos e o restante está vazio. E a gente também consegue calcular a densidade da mesma maneira que anteriormente, só que agora multiplicando a massa de um átomo por 4. Em relação ao número de coordenação, aqui fica um pouquinho difícil de enxergar, mas depois eu vou apresentar para vocês uma outra figura que a gente vai conseguir identificar que cada átomo em uma estrutura cristalina cúbica de face centrada existem 12 átomos ao seu redor, fazendo contato. Aqui eu faço uma síntese de tudo que eu apresentei para vocês. Então, aqui existem as células unitárias, cúbicas simples, não tem nenhum metal nativo que cristaliza na forma cúbica simples, somente na cúbica de corpo centrado e na cúbica de face centrada. Apresento para vocês aqui a aresta em função do raio. Para cúbica simples é 4R, aqui para cúbica de corpo centrado e também para cúbica de face centrada. Apresento a formulinha que a gente pode utilizar para calcular o volume de cada uma dessas células e também o volume total de átomos no interior de cada célula. É extremamente difícil. Se você for fazer uma provinha sobre esse assunto especificamente, tudo bem, a gente pode memorizar isso e memorizar isso. Mas pensando numa prova que abrange todo o conteúdo de química, dificilmente a gente consegue recordar todas essas fórmulas. Então é muito mais fácil a gente
memorizar, encontrar outra maneira de memorizar essas informações. Eu, por exemplo, sei o formato da célula cúbica simples e eu lembro que, pelo formato, existem dois átomos em contato nas arestas. Eu consigo extrair o valor da aresta aqui, ó. Para todas essas células unitárias, o que eu consigo fazer é imaginar o desenho delas e consigo representar a aresta em função do raio para todas elas. E depois eu consigo deduzir essas fórmulas aqui, assim como eu mostrei para vocês. Aqui eu quero detalhar um pouquinho mais como é que se dá a formação da estrutura cristalina dos metais ativos. Eu vou começar pela estrutura cúbica simples, embora não exista nenhum metal nativo que cristalize nesse sistema. Eu vou colocar mais para que a gente aproveite esse momento para aprender e para que a gente possa comparar o modo de empacotamento de uma célula cúbica simples com as demais células unitárias cúbicas. Então, para formar uma estrutura cristalina cúbica simples, tem que acontecer uma sobreposição da seguinte maneira. Percebo que aqui a gente tem uma primeira camada formada por átomos, e essa camada apresenta cada átomo com os seus centros alinhados. Desta maneira, percebo que os vãos formados aqui entre os átomos dessa primeira camada é um vão quadrado, porque existe esse lado e esses dois outros lados aqui. Outra informação que a gente pode tirar: cada átomo dessa primeira camada apresenta outros 4 átomos ao seu redor, fazendo contato. Aí uma segunda camada, como é que a gente pode imaginar? No caso de uma célula cúbica simples, a segunda camada é exatamente igual a essa primeira camada. E cada átomo da segunda camada vai ser posicionado exatamente sobre o átomo da primeira. Com isso a gente chega nessa representação aqui, ó. Uma primeira camada aqui formada por 4 átomos e uma segunda camada formada por 4 átomos. Os centros estão alinhados, percebam bem. Com isso, a gente conclui que o sistema de empacotamento é do tipo AAA, ou seja, são camadas iguais sobrepostas uma em relação à outra. A gente pode deduzir também que a gente vai chegar num agregado de átomos desse tipo e, pegando o átomo vermelho como referência, note que existe 6 átomos ao seu redor fazendo contato. Esse de cima é uma camada que vai ficar em cima desse átomo aqui. Um átomo da segunda camada vai ficar sobre esse e vai ter uma camada inferior, que vai estar em contato com esse átomo também. Então, ó, um átomo da camada superior e um átomo da camada inferior em contato com esse átomo central, que é esse daqui, e 4 outros átomos da mesma camada em contato com ele. Com isso, a gente tem um número de coordenação igual a 6. E aqui eu só coloquei para relembrar que o fator de empacotamento atômico vale 0,52. E eu destaco aqui, não há metais nativos que cristalizam na forma cúbica simples. Agora aqui no caso da cúbica de corpo centrado, como é que se dá o empacotamento? Perceba a representação aqui, ó. Existe uma primeira camada representada por cinza e uma segunda camada diferente da primeira. Perceba que cada átomo da segunda camada fica entre 4 átomos da camada inferior, bem nesse vão maior aqui. Por meio da célula unitária, reduzindo a quantidade de átomos, a gente consegue perceber que a primeira camada é formada por 4 átomos, aqui em cinza, estão representados 4 átomos aqui embaixo, na face inferior do cubo. Vai ter um átomo entre esses 4, que vai ser o átomo no centro do cubo, e depois uma camada, uma nova camada A vai ser repetida aqui, ó, exatamente sobre a camada A inferior, que seria esses 4 átomos aqui, ó. Percebe que eles estão com centros alinhados com a primeira camada. Dessa maneira a gente chega nessa célula cúbica de corpo centrado. Número de coordenação agora fica claro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de coordenação, como eu falei para vocês, se a gente fixar o átomo central como referência, vai ter 8 átomos acima dele e 8 átomos abaixo dele, vai dar 8. Como eu já falei, é o ferro que cristaliza com uma estrutura cúbica de corpo centrado. E importantíssimo, esses dois tipos de empacotamento que geram a célula cúbica simples e a célula cúbica de corpo centrado não são considerados compacto. Por isso que eu coloco aqui, ó, empacotamento não compacto. Por quê? Porque
o espaço vazio não foi reduzido ao máximo. Existe uma outra maneira de empilhar esses átomos de modo a reduzir, de modo a minimizar ao máximo os espaços vazios da estrutura cristalina. E agora sim a gente vai aprender um tipo de empacotamento que reduz ao máximo os espaços vazios, por isso que ele é chamado de empacotamento compacto cúbico. E esse tipo de empacotamento gera dois tipos de células unitárias, dois tipos de estruturas cristalinas. O cúbico de face centrada, que a gente vai ver agora, e depois a gente vai aprender também o sistema hexagonal. Então note a diferença dos anteriores. Percebe que a gente tem aqui uma primeira camada de átomos aqui, e nessa linha de átomos, note que cada átomo da linha de baixo é posicionado exatamente nas cavidades deixadas pela primeira linha. Olha lá, ó. A terceira linha fica... Na terceira linha, os átomos estão posicionados nas cavidades deixadas pela segunda linha. A quarta linha, os átomos estão posicionados nas cavidades da terceira linha de átomos, e assim por diante. Com isso, gera-se espaços não quadrados, como anteriormente, mas sim espaços triangulares. Percebe que existe aqui um triângulo, ó, tá? Esses três átomos aqui definem um vão triangular. E aqui também existe o quê? Um vão, um espaço triangular. Essa é a maneira de se minimizar ao máximo os espaços vazios de uma camada de átomos. Em seguida, existem duas possibilidades de posicionamento de uma segunda camada de átomos. A segunda camada de átomos pode ser posicionada, cada átomo posicionado nesses vãos em amarelo, ou posicionados nesses vãos em vermelho. No caso das estruturas cúbicas de face centrada, os átomos da segunda camada são posicionados nesses vãos que eu destaco em amarelo. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Segunda camada, exatamente nos vãos aqui. E cada átomo da terceira camada, que será sobreposta, será posicionado nos vãos destacados em vermelho. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Esse tipo de empacotamento, como apresentado aqui, origina o sistema cúbico de face centrada, representado por essa célula unitária. Esse empacotamento é chamado de ABC-ABC. Aqui eu coloco uma outra visão. Eu coloco uma visão agora frontal, de frente aqui, ó. Então, como é que vai se dar um empilhamento dessas três camadas? Então, a gente vai ter a primeira camada é apresentada aqui como A segunda B e a terceira C. E aí notem que a gente consegue agora visualizar facilmente o número de coordenação. Se a gente fixar esse átomo como referência, existem 6 átomos em torno dele, no mesmo plano, só que existem 3 átomos em contato com ele acima desse plano e 3 outros átomos em contato com ele abaixo do plano. Com isso dá um total de 12 átomos como número de coordenação. E já adianto para vocês, sempre que o número de coordenação dá 12, significa que o empacotamento é compacto, ou seja, os espaços vazios foram minimizados ao máximo. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, notem que a camada superior e a camada inferior, existe uma pequena diferença quando a gente olha frontalmente. A gente pode imaginar um triângulo equilátero, um triângulo de lados iguais, em cada vértice do triângulo existe um átomo. Perceba que a base do triângulo equilátero está voltada para frente aqui, e no caso aqui, a base do triângulo está voltada para trás. Então, esse é o empacotamento que dá origem ao sistema cúbico de face centrada. E se as bases desses triângulos, ou seja, se esses dois átomos estivessem voltados para frente também, aí a gente estaria falando de um outro tipo de empacotamento que a gente vai ver depois, que é o empacotamento que dá origem ao sistema hexagonal, a célula unitária hexagonal, que também tem um número de coordenação igual a 12, por isso ele também é classificado como empacotamento compacto. Aqui eu coloco as propriedades dos metais nativos, coloco para vocês o número de átomos por célula para cada um dos sistemas que a gente discutiu. Aqui o número de coordenação de cada célula unitária, o fator de empacotamento. Notem que o fator de empacotamento aumenta com o número de átomos, com o número de coordenação. E aqui eu apresento os exemplos. Como eu falei para vocês, não existe nenhum metal nativo
cuja estrutura cristalina seja cúbica simples. O ferro cristaliza em uma estrutura cúbica de corpo centrado. E o ouro, a prata, o cobre, a platina e o paládio cristalizam com uma estrutura cúbica de face centrada. Exercício 1. Não é possível empacotar esferas juntas sem deixar alguns espaços vazios entre as esferas. O fator de empacotamento atômico, FeA, ou eficiência de empacotamento, é a fração do espaço em um cristal que é ocupado por átomos. Determine o fator de empacotamento atômico para um metal cujo sistema de empacotamento compacto é o cúbico de face centrada. Em síntese, o exercício pede para a gente calcular o fator de empacotamento atômico do sistema cúbico de face centrada, que foi o último que a gente viu, que é o que consegue minimizar ao máximo os espaços vazios. A gente tem que saber deduzir as formulinhas, então nesse caso eu já fiz a dedução para vocês, então eu vou copiar. Aqui eu apresento para vocês que o volume da célula pode ser calculado por meio dessa fórmula e o volume de átomos por meio dessa fórmula. E aí tem que lembrar que o fator de eficiência atômica é calculado pelo volume de átomos dividido pelo volume da célula. O volume de átomos nada mais é do que 4/3 PR ao cubo vezes 4. 4 é a quantidade total de átomos dentro da célula unitária cúbica de face centrada, dividido pelo volume da célula, que é dado por meio dessa equação expressa em função do raio atômico. Feito isso, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode escrever esse termo em uma única linha. Então, eu vou copiar 4/3 PR ao cubo vezes 4, do jeito que está ali, só que agora eu vou passar esse termo que está dividindo esse valor, eu vou passar ele para cima multiplicando. Só que, se esse termo está dividindo, a gente vai passar ele multiplicando, a gente está invertendo a operação. Logo, a gente tem que inverter. O que era numerador passa a ser denominador, e o que era denominador passa a ser numerador. A gente inverte a fração. Fazendo essa multiplicação, a gente pode começar cancelando. A gente só tem multiplicação em cima, 4 vezes π vezes r ao cubo vezes 4 vezes 2 raiz de 2. E embaixo a gente também só tem multiplicação. Então a gente pode cancelar r ao cubo dividido por r ao cubo vai dar 1. Cancelamos. E agora a gente pode fazer 4 vezes π vezes 4 vezes 2 raiz de 2 dividido por 3 vezes 64. A gente vai ficar com essa continha que vai dar 0,74. Com isso, eu comprovei para vocês que o fator de empacotamento atômico vale 0,74. Qual o significado? 74% do volume de uma estrutura cristalina cúbica de face centrada é ocupada por átomos. E o restante, os 26% restante, são espaços vazios. Aqui eu coloco para vocês o que eu acabei de falar. E como complementação, eu quero apresentar para vocês um segundo tipo de empacotamento compacto. A gente viu o sistema cúbico de empacotamento compacto, cúbico de face centrada, e também existe o hexagonal. Eu vou comparar, vou apresentar os dois aqui para fazer uma comparação entre eles. Como eu falei para vocês, para que o empacotamento seja considerado compacto, ou seja, para que o empacotamento reduza ao máximo os espaços vazios de uma estrutura cristalina, esses átomos têm que se agrupar em uma dada camada dessa maneira. Ah, mas como essa maneira? Então a gente tem que avaliar. Perceba que os átomos das linhas não estão com seus centros alinhados. Olha lá, ó. Se a gente pensar na vertical aqui, ó, essa linha não tem um átomo com seu centro aqui. O que acontece é o seguinte: na realidade esses átomos estão aqui, posicionados nos vãos deixados pela linha anterior. Então esse átomo entra nesse vão, esse átomo é posicionado nesse vão e esse átomo nesse vão. E na linha de baixo, os átomos também são posicionados nos vãos deixados pela linha anterior. E assim por diante. E aí falei para vocês que no empacotamento compacto, a segunda camada os átomos, cada átomo é posicionado sobre os vãos em amarelo. Então aqui eu coloco a segunda camada, camada B. E no empacotamento cúbico de face centrada, a terceira camada entra nos vãos em vermelho. Então aqui eu coloco no sistema cúbico de face centrada, que é classificado como empacotamento compacto, a terceira linha entra nos vãos em vermelho. Coloquei aqui. E aqui eu apresento para vocês
a célula unitária cúbica de face centrada. Só que existe uma outra possibilidade. Ao invés de entrar nesses vãos em vermelho, que são esses daqui que eu deixei em branco, ó, tá vendo? Os átomos da terceira camada poderiam se posicionar sobre esses vãos aqui que eu destaco em verde. Se isso acontecer, aí o empacotamento vai dar origem ao sistema hexagonal, que a gente pode representar dessa maneira aqui. Qual é a diferença? Olhando frontalmente, a gente já consegue perceber a diferença, como eu falei anteriormente. Aqui a gente tem dois átomos voltados para frente, aqui a gente tem um. Esse tipo de empacotamento dá origem a esse tipo de célula unitária. Só que se os dois átomos estiverem posicionados para trás, alinhados, aí o que a gente tem é o sistema hexagonal. O sistema hexagonal a gente pode representar dessa maneira aqui, ó, como vocês estão vendo. Lembre que a gente fez o desenho do sistema hexagonal e aí a gente desenhava algo parecido com isso para chegar ao sistema hexagonal que eu destaco aqui em vermelho. O ângulo aqui entre essas arestas é de 120 graus. Ó. Uma curiosidade sobre o núcleo interno da Terra é que estudos teóricos e baseados em ondas sísmicas indicam que o núcleo interno, o ferro do seu interior, apresenta uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. E aqui, como complementação também, eu coloco para vocês outras siglas utilizadas para se referir às células unitárias que eu apresentei. A célula unitária cúbica de corpo centrado, que a gente representa por CCC, às vezes em alguns livros aparece como BCC, porque vem do termo em inglês, Body Cubic Packing. A célula cúbica de face centrada, que a gente simboliza por CFC, em alguns casos aparece como CCP, Cubic Close Packing, que a gente traduz como sendo empacotamento cúbico compacto. E o sistema hexagonal algumas vezes aparece como a sigla HCP, Hexagonal Close Packing. Sobre os elementos nativos não metálicos, como exemplo, a gente pode falar da grafite, que eu já apresentei para vocês. Notem que cada átomo de carbono da estrutura da grafite está ligado com 3 outros átomos, então, ó, destacando aqui como referência esse átomo, tá? Esse átomo está ligado com 3 outros átomos de carbono. Como normal, o carbono fazer 4 ligações para se estabilizar, a gente deduz aqui que esse carbono deve estar fazendo uma dupla ligação que não está representada nessa figura. Isso se reproduz para cada átomo em relação à sobreposição das camadas. As camadas, cada átomo de carbono em uma camada estão posicionados nos vértices de um hexágono. Percebam bem, olha lá. Ó. Existem 6 vértices, em cada vértice existe um átomo de carbono e esses hexágonos estão interconectados entre si formando uma rede. Existe uma rede em uma camada A, e uma segunda e uma terceira rede. O tipo de empacotamento é do tipo ABA. Por quê? Perceba que a camada A está posicionada exatamente igual à terceira camada, ou seja, os átomos estão alinhados entre a primeira e a terceira camada, mas não estão alinhados com a segunda camada. E como a gente consegue perceber aqui com esse triângulo equilátero em vermelho, a gente percebe que as ligações, cada ligação aponta para os vértices de um triângulo equilátero. Isso indica que o carbono apresenta hibridização sp2. Cada carbono faz uma dupla ligação. E em verde eu destaco que o grafite cristaliza em uma estrutura hexagonal. Em relação ao diamante, também um elemento nativo, não metálico, a gente pode utilizar uma célula unitária cúbica de face centrada para representar a estrutura cristalina do diamante. Notem que aqui as ligações estão representadas em verde para destacar que somente as ligações do interior, que estão no interior do cubo, estão representadas. As ligações que esse átomo faz com átomos vizinhos que estão externamente a essa célula unitária não estão representados, nem desse, e por aí vai. Aqui dá para perceber que cada átomo de carbono
do diamante está ligado com 4 outros carbonos. A gente consegue perceber que se a gente tomar os átomos em preto como referência, esse átomo está ligado com esse posicionado no vértice, está ligado com esse posicionado no centro dessa face, está conectado com esse e está conectado com esse. Uma segunda característica dessa estrutura é que o carbono, cada átomo de carbono está no centro e nos vértices de tetraedros. Então, se a gente tomar esse átomo de carbono preto como referência, a gente consegue perceber que as ligações apontam para os vértices de um tetraedro, destacado em vermelho aqui. E como a figura geométrica formada é um tetraedro, o modelo que melhor explica essa configuração é o da hibridização sp3, ou seja, cada átomo de carbono fazendo 4 ligações sigma. Aqui eu coloco exercícios para vocês, do 1 ao 3, do 4 ao 5 e, nesse terceiro slide, do 6 ao 7. Dúvidas, como sempre, vocês podem encaminhar para o meu e-mail. Em relação a essa atividade, a gente vai ter 2 plantões, 2 atendimentos disponíveis, mas claro, sempre que necessário, vocês podem requisitar mais atendimentos durante a semana. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.